Olá pessoal, tudo bem? Aliás, espero que todos estejam bem, tá? Bom, para dar continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos conversar sobre área de figuras planas, ok? Então a gente vai estar conversando sobre alguns quadriláteros, sobre triângulo, sobre losango, sobre trapézio, círculo, tá? E como encontrar a área dessas figuras que são chamadas de figuras planas, ok? Bom, esse link, aliás, o link desse vídeo, eu vou estar postando lá no Google Sala de Aula e também mais a atividade. E também no grupo de pais, ok? Então, se você pegar no grupo de pais, tá valendo, pega, assiste o vídeo, responde a atividade no caderno, tira foto, manda para o meu e-mail. Tá tudo lá especificado no próprio, na própria atividade, inclusive a data que vocês têm que mandar para mim essa atividade. Ou, aliás, e essa mesma atividade junto com esse mesmo vídeo, eu vou estar postando lá no Google Sala de Aula. E lá no Google Sala de Aula tem como mandar a imagem da resolução para mim. Então, ou lá, ou no meu e-mail, tá valendo. Vai servir para mim avaliar vocês e também para a frequência, beleza? Mais um pedido. Caso você conheça algum colega seu da sua sala que porventura não tenha ainda feito nenhuma das atividades que eu postei, por favor, se possível, manda para ele o link desse vídeo e a atividade e peça para que ele preencha e mande para mim. Assim, ele vai ter a participação dele ativa, vou ter como avaliá-lo, porque ele vai estar respondendo as atividades, e também a frequência dele, né? Tá bom? Então vamos lá, aí é um favor que eu peço. Muito bem, então vamos em frente agora. Vamos conversar sobre essas áreas de figuras planas, beleza? Deixa eu virar a câmera aqui. Vamos lá, pessoal. Área de figuras planas. São várias as figuras planas que a gente vai ver. Vamos aí juntos ver como é que a gente encontra a área dessas figuras, ok? Para começar, nós vamos ver como é que a gente encontra a área de alguns quadriláteros. Vai ter triângulo também, círculo, mas vamos falar de alguns quadriláteros, ou seja, o que é um quadrilátero? É um polígono que tem 4 lados, ok? Os 3 primeiros que a gente vai comentar vai ser aqui, ó, o quadrado, tá? O que é que define um quadrado? Um quadrado é definido pelo seguinte: ele tem os 4 lados com a mesma medida e os 4 ângulos internos, cada um deles com 90 graus. Isso define um quadrado, ok? Nós vamos calcular também o retângulo. E o retângulo, o quadrado, ele tem 4 lados de mesma medida e ângulos internos com 90 graus. O retângulo ele é definido apenas com foco nos ângulos internos. Os ângulos internos, os 4 ângulos internos têm que ter 90 graus e os lados não precisam, não têm a mesma medida. Porque se tivesse a mesma medida, a gente chamava de quadrado. Como não tem a mesma medida, eu tenho 2 pares com uma medida e os outros 2 pares com outra medida, ok? Então, é um retângulo. Paralelogramo, olha só. Paralelogramo, eu coloquei paralelograma, mas é paralelogramo. Paralelogramo é o seguinte, é um quadrilátero, os seus ângulos internos podem ter várias medidas, mas não tem, nenhum deles vai ter 90 graus, e o que define o paralelogramo é o seguinte, ele tem pares de lados opostos paralelos, ok? Então, olha só, esse lado aqui é paralelo a esse e esse lado aqui é paralelo a esse, ok? Então, é isso. Então, e a gente tem, como é que eu defino a altura? Porque aí no caso do paralelogramo eu vou ter
a base e a altura. A altura eu defino desse jeito aqui, ó. Eu pego daqui até aqui, formando um ângulo reto para mim ter a altura, ok? E aqui embaixo vai ser a base, ok? Então tem a base e a altura. Aqui eu tenho a base e a altura. Aqui no caso eu tenho base. Por que eu coloquei base aqui? Por que eu não coloquei a altura? Porque os quatro lados têm a mesma medida. Então a base vai ser igual à altura, ok? Bom, agora para esses três quadriláteros, o cálculo de área é igual. Base vezes altura. Aqui retângulo, base vezes altura. Paralelogramo. A base ela vai, ó, vai daqui até aqui, ó. Base vezes altura. E aqui, base vezes altura. Lembrando que aqui eu coloquei base vezes base, ou lado B vezes lado B, porque tem a mesma medida. Então, base ou lado vezes altura dá a mesma coisa. Então, tá aí. A área desses três quadriláteros, base vezes altura. Vamos ver um exemplo. Olha só. Calcule a área da região colorida. Então, vejam que nós temos duas figuras aí. Ó. Nós temos um paralelogramo aqui e temos um quadrado aqui, certo? Então, como é que nós vamos fazer para calcular? Vamos calcular separado. Esse, depois calculo esse e somos dois. Olha só, eu vou calcular a área do paralelogramo, vou calcular a área do quadrado e depois a área total. A área do paralelogramo. Base vezes altura. Olha só, o paralelogramo, eu vou chamar de base esses quatro aqui, porque esse aqui e esse aqui tem que ter a mesma medida, certo? Então, aqui vai ser 4 vezes a altura, que é 2. Ó, daqui até aqui, ó. Eu até podia fazer isso aqui, ó. A altura que é 2. Então, base vezes altura, 4 vezes 2, logo a área do paralelogramo é 8 centímetros quadrados, porque está dado a área em centímetros. E o quadrado? Olha só, 4 lados de mesma medida, ângulos internos todos com 90 graus. Então, base vezes altura, no caso do quadrado é base vezes base, ou lado vezes lado, vai dar 9 centímetros quadrados. E agora, eu não quero a figura colorida? Então, é essa mais essa. Logo, a área total, os 8 centímetros do paralelogramo, mais 9 centímetros do quadrado. Logo, a área total é 17 centímetros quadrados. Bom, vamos para a próxima figura plana, que é um polígono de 3 lados, ok? Nós temos diversos triângulos, formatos de triângulos diferentes. Só que para mim calcular a área de um triângulo, eu preciso saber, neste caso, são duas formas de encontrar a área de um triângulo. Primeiro, se eu sei a altura, ó, eu sei, vamos dizer que eu chame este lado aqui do triângulo de base. Eu não sei essa medida e não sei essa medida, mas eu preciso saber a altura. Logo, a área de triângulo é base vezes a altura aqui está chamando de H, tá? Base vezes a altura dividido por 2. Então, se você sabe o lado oposto a esse vértice, você sabe essa medida e você sabe a altura, pronto, já era, você descobre a área do triângulo. Agora, e se você não souber a área do triângulo, mas você sabe a medida de todos os lados desse triângulo? Então, a gente pode usar a fórmula do semiperímetro, tá? Observação. Para quando não tem a altura do triângulo, mas tem a medida dos 3 lados, ok? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, vamos supor isso aqui, esse triângulo aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Primeiro vamos encontrar o perímetro. O perímetro a gente sabe, né? A soma de todos os lados. Então, A mais B mais C vai dar o Pzão que eu vou chamar de perímetro. Só que eu quero o semiperímetro, então vai ser o P minúsculo, A mais B mais C, que é o perímetro, dividido por 2. Então, o semiperímetro é metade do perímetro, ok? Bom, agora, para mim encontrar a área desse triângulo, olha só. A fórmula é essa aqui, ó. A área vai ser igual a raiz quadrada do semiperímetro vezes, abro parênteses, perímetro menos A vezes, semiperímetro vezes, menos A vezes
semiperímetro menos B vezes semiperímetro menos C. Então, essa é a fórmula quando você não tem a altura, mas tem as medidas de todos os lados. Vai ficar claro quando a gente vê o exemplo, tá bom? Vamos para o exemplo. Olha esse exemplo aqui, ó. Calcule a área do triângulo. Então, o triângulo, esse A, é esse aqui, ó, tá? Tá vendo? Um triângulo bem estranho aqui, ó, esse triângulo aqui. Então, eu tenho a base, que eu vou chamar de 2, e a altura é conhecida, 4. Ó, vamos usar a fórmula. Base vezes altura dividido por 2. Base é 2, a altura é 4, dividido por 2, 8 por 2, logo a área desse triângulo, que a gente sabe a base e sabe a altura, é 4 centímetros quadrados. Agora vamos olhar esse triângulo aqui, ó. 5, 4 e 3. Ixi, não sei a altura do triângulo. Então, vamos usar a fórmula do semiperímetro. Então, a primeira coisa a fazer, o Pzinho, que é o semiperímetro, vai ser a soma dos três lados, 5, 4 mais 3, dividido por 2. Faço a conta, 12 por 2, o semiperímetro é igual a 6. Agora, vamos para aquela fórmula que parece complicada, mas não é. Olha só. Então, a área daquele triângulo vai ser raiz quadrada de 6, que é o semiperímetro, vezes semiperímetros vezes 5, vezes semiperímetros menos o 4, ó, 5, 4 e 3, são os lados do triângulo. E semiperímetro menos o 3. Olha só. 6 menos 5 dá 1. 6 menos 4 dá 2. 6 menos 3 dá 3. Ficou o quê? 6 vezes 1 vezes 2 vezes 3 dá 36. Raiz de 36, que número multiplico por ele mesmo para dar 36? 6. Logo, a área desse triângulo que a gente não sabe a altura é igual a 6 centímetros quadrados. Beleza? Vamos em frente.